Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias do tricolor mais querido e amado do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Então pessoal, antes de ir pro vídeo, peço que vocês por favor se inscrevam no canal, tá bom? Só clicar no botãozinho aí embaixo, deixe o seu like e ative o sino para vocês receberem notificações sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então pessoal, muito feliz, né? Hoje o São Paulo conseguiu uma vitória gigante em cima do Fluminense, né? Vencendo por 3-1. E eu trago aí um corte, né? Do programa Sport Center da ESPN e também um corte do programa Apito Final com o craque Neto, né? Onde aí os comentaristas eles vão estar se rendendo à vitória do tricolor, né? Vão estar elogiando bastante o São Paulo, né? E a gente vai estar vendo alguns lances da partida, né? Comentando a respeito de pênaltis polêmicos. Um pênalti polêmico, né? Na verdade, que ocorreu. Há um gol que foi anulado também no São Paulo. O gol do Ferreirinha, que o pessoal disse que ele estava impedido. Na sua opinião, estava impedido, não estava? Deixa aí no comentário, tá bom? Então, pessoal, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Pelo São Paulo, que recebeu o Fluminense no Morumbi, e o Vinícius Nicoletti chega com as informações pra gente. Alô, fã de esportes! O São Paulo segue a reação no Campeonato Brasileiro, bateu o Fluminense 3-1 aqui no Morumbi, terceira vitória consecutiva. Foi a primeira vez que o São Paulo chegou a 3 vitórias seguidas nesse Brasileirão. Do lado do Fluminense, o tricolor segue a queda na tabela, continua sem vencer, são 4 jogos pós-Mundial de Clubes, 4 derrotas do Fluminense. O São Paulo comandou o jogo desde o primeiro minuto, a primeira chance foi no chute de fora da área do Luciano. Fábio fez a defesa. O gol do São Paulo saiu aos 23 minutos, o primeiro gol, no cruzamento do Luciano. Arboleda subiu bonito de cabeça e colocou o tricolor paulista na frente. No fim do primeiro tempo, São Paulo teve a chance de ampliar. A bola bateu na mão do Martinelli e o juiz marcou o pênalti. Luciano fez a cobrança, mas o Fábio defendeu, evitou o segundo gol do São Paulo. No segundo tempo, o técnico Renato Gaúcho fez várias mudanças na equipe, 4 mudanças no intervalo, mas o São Paulo continua em cima, o Fluminense atacou um pouco mais, mas o São Paulo teve as melhores chances. O Bobadilla chutou de fora da área, a bola desviou no Luciano e morreu no gol. Mas o árbitro, avisado pelo VAR, fez a revisão, anulou aquele que seria o segundo gol do São Paulo. Aos 3 minutos, cruzamento do Marco Antônio, aí sim o Ferreirinha de cabeça marcou o segundo gol do tricolor. O lance foi revisado pelo VAR, um lance ajustado, mas o gol foi confirmado. Aos 32, o Fluminense diminuiu. Primeiro chute a gol do tricolor carioca, o chute do Samuel Xavier, bateu cruzado e acertou o cantinho, sem chances para o goleiro Rafael. O Fluminense foi em cima em busca do empate, mas o São Paulo chegou ao terceiro gol num belo passe do zagueiro Ferrarese, que o chileno Gonçalo Tapia aproveitou. Gonçalo Tapia fazendo o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, 3-1 aqui no Morumbi. O técnico Crespo elogiou bastante a postura da equipe e os jogadores também explicaram o motivo dessa reação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, deixando para trás a zona do rebaixamento. Eu sou muito contente por os atletas, por la maneira, a forma de que jogou, mas ainda por as situações adversas. Não é fácil errar um pênalti. O VAR anulou o gol e o time sempre igual, sempre igual, sempre agressivo, sempre com vontade de jogar bola e vontade de recuperar bola. O resultado acho que é uma consequência de tudo isso. Feliz pelo momento que a gente estava vivendo, então tudo é trabalho, é dedicação. A posição que a gente estava não era a realidade de São Paulo, né? A gente tem que sempre mirar para ser campeão. Então a gente vai mirar sempre o primeiro lugar, não dá para ficar pensando na tabela na parte de baixo. São Paulo é muito grande para isso. Do lado do Fluminense, então, o time chegou à 4ª derrota consecutiva, 4 jogos e 4 derrotas no Brasileirão depois do Mundial de Clubes. O técnico Renato Gaúcho enumerou os motivos desse mau momento do Fluminense pós-Mundial de Clubes. Vamos acompanhar então o que falou Renato Gaúcho sobre esse mau momento, as 4 derrotas consecutivas do Flu. Todo mundo recuperou seus jogadores, a maioria dos clubes. E o Fluminense não teve um dia de folga sequer. Teve um dia na volta. O Ferreirinha estava impedido.
Agora, se o VAR tem uma outra linha, ele tem que mostrar pra gente. Não é possível que a CBF não vai mostrar o lance. As duas equipes agora voltam as atenções para a Copa do Brasil nesse meio de semana. O São Paulo recebe o Atlético Paranaense quinta-feira aqui no Morumbis e o Fluminense vai a Porto Alegre na quarta-feira enfrentar o Internacional. Boa, Nicolete. Obrigada pelas informações, amigo. Aí na tela pra gente, já os números do Hernan Crespo comandando o São Paulo desde a sua volta. São 5 jogos para 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Um aproveitamento de 66,7% para 8 gols marcados e 5 gols sofridos. Breiler, Nath e Silas, beijos aos 3. Vamos seguindo juntos aqui neste Sport Center. E começo contigo esse São Paulo, seu Silas, deste Crespo que aos poucos vem encorpando o seu trabalho, amigo. Uma boa noite também aí, um abraço para vocês todos. Olha, ele, quando perde para o Flamengo no Maracanã, e ele foi muito claro nas respostas. Ele falou, não é sempre que a gente vai jogar com esse Flamengo no Maracanã. Ainda bem, ele falou, graças a Deus. E muita gente até deu risada tal, né? Mas assim, foi uma resposta muito legal. E ele falou uma outra coisa, ele falou, agora é hora de recuperar o elenco. Então ele estava justamente com essa situação de, assim, impotente. Vamos recuperar o elenco e ainda não conseguiu recuperar os grandes jogadores desse elenco, né? Luiz Gustavo, o Lucas Moura, o próprio Pablo Maia voltou, mas ainda não é o Pablo Maia de sempre, o próprio Oscar. Então, assim, aí a gente já viu uma produção melhor no Wendel. No jogo passado, a gente já viu o Enzo Dias, assim, conseguindo manter aquela regularidade. O Fluminense deu um chute no gol e foi o gol. Porque a bola do Samuel Xavier. E aconteceu muita coisa legal ali nesse jogo de hoje, porque eu falei do técnico da Venezuela que estava comigo, e ele saiu muito satisfeito com o Ferrarese, pelo que ele jogou, pelo passe que ele dá. E eu falei com o Neto também. Faltam 4 gols. E o Neto falou assim para mim, eu falei, Neto, Ferreirinha fez o 7º gol, liguei do estádio para ele. Ele falou, Silas, me xingou, falou um palavrão lá, falou, você não sabe contar não, Silas? Ele falou, faltam 4, não faltam 3 não, ele fez o 6º gol, Silas. Ele falou, Silas, você não tem uma sunguinha para me emprestar, não? Um beijo, Neto, tá acompanhando a gente. Cara, um São Paulo que, assim, a gente vê algumas coisas, e o Crespo falou ali também agora, fez o gol, manteve a pressão lá em cima, fez o gol, continuou jogando pra frente. E o Cilinho falava muito isso pra gente, até falei acho que com a Nath ali, não, tava falando com a Dadá Vieira. Quando a gente fizesse o primeiro gol, o Cilinho falava assim pra gente, a gente tá mais próximo do segundo do que o outro time de empatar. Quando a gente fizesse o terceiro gol, o segundo gol, a gente estava mais próximo do terceiro do que eles do primeiro. Então eu acho que isso é que os jogadores precisam entender, não fazer gol e recuar. E eu vi o Rafael goleiro falando em muitos jogos ali antes no vestiário, que a intensidade do São Paulo era a identidade do São Paulo. Então são tipos de situações que um treinador como o Crespo está conseguindo manter um elenco, está conseguindo repetir as escalações e tem polêmica no jogo, sim. Tem polêmica a favor do São Paulo, tem polêmica contra o São Paulo. Eu também acho que aquilo que o Renato falou ali, ele tem razão. O Ferreirinha parece que está impedido, mas o VAR entendeu que não. E quem é o Crespo, alguém para ir lá e falar, não, estava errado. Nessa bola do Ferreirinha aí parece que estava impedido. Agora, um grande jogo do Marcos Antônio que a gente vê aí, ó, dando assistência pro Ferreirinha. Um grande jogo, jogou muito bem e não só hoje. Nos últimos 3 jogos ele vem melhorando a cada jogo. Bobadilha também, né? E isso, o Rodriguinho entrou muito bem de novo no jogo. Acho que isso é tudo falha no gol do Samuel Xavier, né? Ali o Rafael teria que ter falado pro Alan Franco, ó. Ninguém falou, tanto que ele dá uma bronca geral ali, ó. Próprio, acho que é o Enzo Fernandes que está do lado dele também poderia ter falado, dar uma casquinha para trás, tudo coisa de momento. E o Tapia aí, ó, a estrela do treinador, eu acredito que tem a mão, o dedo do Crespo aí nessa contratação. E o Tapia chega, entra, o São Paulo precisava de mais um atacante, e entra e faz esse golaço que sacramenta uma vitória importante, apesar das reclamações do Renato Gaúcho com relação a cansaço, contra um time muito forte que sempre é o Fluminense.
E o São Paulo que vai buscando também alternativas, né? O Crespo também precisa. A gente pontua aqui ainda sem talvez o seu principal jogador, que é o Lucas, né? Então, ainda precisa buscar essas alternativas no início de trabalho. O Silas fala de intensidade. Em muitos momentos dos jogos do São Paulo, o São Paulo tem conseguido ter a sua intensidade também, né? Me lembro bem do jogo contra o Red Bull Bragantino, em Bragança, que foi um jogo, né, dos dois lados de uma intensidade muito grande, mas já se via isso nesse São Paulo também, né, Nath? Então, esse trabalho do Crespo também tendo que mexer com muita coisa de ajuste, de peças importantes que ele ainda não tem, mas é legal como a gente consegue ver já alguma coisa nesse São Paulo jogando. Para o São Paulo, em relação aos gols do São Paulo, a gente tem os gols para que vocês possam ver. O Ferreirinha desganhante marcou seu 6º gol, né? Acho que a última vez que ele marcou 10 gols de uma temporada foi em 2017 pelo Grêmio. 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. 8 anos. Aí esse desgraçado já faz 6 gols, fez gol de cabeça, torcendo, né, Quesada, para estar impedido, não estava impedido. E aí a gente tem realmente os gols aqui. E com os gols aqui, eu queria te perguntar uma coisa, Quesada, olha só. Perdeu para o Flamengo, São Paulo. Aí vem com o Bragantino, ele empata. Vai jogar contra o Corinthians, ele ganha. Vai jogar contra o Juventude, ele ganha. E ganha agora também contra o Fluminense, mas ganha com... Daqui a pouco a gente tem a moto Suzuki Haojui para vocês todos aí. Hoje é dia do motociclista, tá legal? Se depois puder botar a moto aí já para nós aí no nosso telão, eu agradeço. Para todo mundo aí que tem aí uma promoção muito legal para vocês todos. Hoje é dia do motociclista, a Suzuki Haojui, junto com a gente aqui, que é a nossa patrocinadora do apito final, para vocês comprarem a sua moto por menos de R$17. O que o São Paulo modificou? Primeiro, porque o Crespo ganhou mais pontos do que o Zubeldia tinha enquanto era treinador. Qual a ideia do São Paulo? E o Luciano, que eu acho que ele foi para 97 ou 98 gols com a camisa do São Paulo. 98 gols, Quesada, Marília e Godoy. Olha, o que eu diria assim de prima é que o Luciano está mais perto do gol, né? Que é algo que o Luciano sempre quis e que alguns técnicos que lá passaram insistiam em deixar o Luciano como... o cara da armação, o 10, não que ele não seja, porque os números dele como assistente são bons números. Mas o Luciano mais próximo do gol, eu acho que foi a grande sacada do técnico Hernan Crespo. E você falou um negócio interessante. Em 12 jogos com o Zubeldia no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias. Em 5 jogos com o Crespo, já são 3 vitórias. Então, por que ele fez? O que ele fez diferente para você? Eu acho que essa é a história do Luciano. Acho que o Luciano mais próximo do gol adversário. Até porque ele não pode contar com o Caleri, ele não tem o Lucas Moura, né? Ele esperava contar mais vezes com o Oscar. O Luciano fez gol, o Luciano errou o pênalti, mas participou do gol do Arboleda e o Ferreirinha fez gol, meu irmão. Não precisa do Caleri, do Oscar, do Lucas. São esses jogadores que estão dando resultado. Ele é o símbolo Marco Antônio jogando muito. Não, esse moleque é que demais. Moleque bom de bola, esse Marco Antônio. É impressionante que ele joga. Agora, acho que o Luciano é o símbolo dessa reação com o técnico Hernan Crespo. São 3 assistências do Luciano, Marília Ruiz, linda, de branco, né, maravilhosa, diga-se de passagem, uma das maiores jornalistas desse país, se não for a maior. E aí 3 gols, sem o Caleri, sem o Lucas, que teve um trauma. E Oscar, dessa vez, agora o Oscar que quebrou acho que 3 vértebras, né? Aí, meu irmão... Contra o Corinthians. 3... de 4 a 5 meses sem jogar, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E aí vem o Luciano sendo o homem importante do Crespo, porque eles já eram amigos já na primeira passagem do Crespo. Marília Ruiz. Eu acho que a questão do Luciano ela é muito importante, porque futebol não é videogame. Desculpa, Marília, perdão, foi pênalti, Godoy? Pênaltis. Porque a bola bate... A bola bate no joelho do... desviou no companheiro. Mas aí, aí o Martinelli vai aqui... Tá com aquela posição. Esse pênalti é aquele pênalti da atualidade. Claro que para nós um pouco mais idosos... Você não daria? Não, eu marcaria porque a regra agora exige. Mas eu sou contra essa modernidade da regra. Tá, e depois eu vou mostrar o lance bonitinho para que você possa comentar sobre... Desculpa, Marília Ruiz, você... Não, acho que a questão do Luciano ela é muito importante, porque futebol não é videogame. Não é só o jogador que é importante, o quadradinho no quadradinho e a bolinha. O Luciano pode até ser um jogador coringa, ficar atrás do centroavante, mas ele é um atacante dentro da área, ele faz a diferença. Mas o Luciano, como a maioria dos jogadores brasileiros, ele tem uma coisa infanto-juvenil, que quando chega um técnico novo, abraça e diz que depende dele,
turbina a confiança dele, apesar do pênalti perdido, acho que ele não bateu bem, turbina a confiança dele. Ele é um jogador que tem uma sinergia no Morumbi com a sua torcida muito grande. Mas eu vou destacar aqui uma outra mudança tática que eu acho interessante no caso do São Paulo, que é a história dos 3 zagueiros. O Crespo lá atrás fez isso quando ganhou o Campeonato Paulista, assumiu o São Paulo e ganhou o Campeonato Paulista. Acho que potencializa também... Isso é um gol de desgraça. Mas que a gente fala as coisas, não é verdade? A gente fala as coisas de aguenta, né? O que você fala, Godoy, Marília, que sabe, vocês tudo, vocês têm que assumir o que fala. É porque muita gente não assume o que fala, não assume o que faz, aí dá uma pressão, pipoca. Não, eu falei que ele não fazia 10 gols, eu vou entrar de tanga. A minha mulher já comprou a tanga, que é aqueles fios aqui atrás, assim, ó. Meu Deus. É aqueles fiozinhos mesmo. Eu vou mostrar a celulite que eu tenho, estria que eu tenho, mas só que vai ser de enchimento. E não adianta a Band falar que não é chefe falar que não vai ser, porque não vai mandar em mim. Então vai ser de enchimento. Ah, não tinha aqui o Pânico, o homem... Como é o Thiago, não, como é que era o homem... Como que era o Pânico aqui? Tinha o rapaz aí que andava nas praias aí? Hã? Não, tinha o Berinjela. O homem berinjela. Eu sou o homem... Eu não vou ser berinjela, eu vou ser uma bananinha nanica. Vou entrar com uma bananinha nanica. Mas não vou passar vergonha de tanguinha. Não tem essa conversa não, hein? Não tem conversa. E aí, Marília Ruiz? Não, eu acho que a mudança tática ela é importante também, porque apesar do Crespo ter falado logo na estreia que nem todo domingo ele ia jogar contra o Flamengo, não todo final de semana, ele coloca o Luciano e potencializa um jogador, como eu disse, que com ele joga muito bem na sua posição, mas ele também defende muito melhor. O São Paulo é um time que se defende muito melhor. Então, é isso que eu ia perguntar até pra você nisso. Por causa dos 3 porque zagueiros, com o Zubeldia, o time do São Paulo, era como o Corinthians em determinados momentos. O que eu mais vi no Crespo, apesar de ter sido um dos maiores centroavantes que eu vi jogar, é uma função do Marco Antônio, dos volantes, dos zagueiros, dando uma condição para ir lá e matar o jogo do jeito que o São Paulo está jogando. 9 pontos em 3 jogos. Mais ou menos igual ao Palmeiras. E tem uma 3 jogos, 9 pontos. 10, né? Porque tem o empate com o Bragantino, né? 10, exatamente. Você lembrou de um negócio interessante. Juntando a última etapa do Zubeldia e o início do trabalho do Hernan Crespo... Tem mais ponto que ele. Antes do jogo do Corinthians, o São Paulo tinha tomado gols em todas as partidas. Eu nem sabia disso. Então, aí com o Hernan Crespo toma gol ainda, porque perde para o Flamengo, empata com o Bragantino, e agora ele ajusta o sistema defensivo. E outro cara que tem que ser citado aqui. Mas desses 5 jogos, ele só perdeu pro Flamengo. Ele perde, toma 2 gols do Bragantino, mas faz 2 gols. Ele faz 2 gols no Corinthians, ele faz 1 gol no Juventude, e ele faz 3, mais um pênalti também, acho que teve um gol anulado. Teve um gol anulado do do Luciano. Agora, o craque Neto, a gente tá elogiando o Luciano, eu acho que tem que elogiar porque ele tá bem. O Marcos Antônio é um moleque dourado. Alisson. E o Alisson, ia citar o Alisson. Porque que tava na reserva. Vocês lembram? Contra o Corinthians, o Oscar sai e o Alisson entra e acerta o time. Mudou o time. Ajeitou o time. Qual a ideia, Godoy? Tá aí o lance, Godoy. Queria que você explicasse. Não sei se dá pra nós, Michelzinho. Quem tá comigo aí em cima aí? Mostra o Twitter aí. Igual o dono da bola. Pode mostrar o Twitter aí. Quem manda que sou eu, velho. Eu quero que mostre o Twitter aí. Ah, vocês não têm a câmera? Ué, mas cadê aqui na televisão aqui? Quantas câmeras tem aqui? Tem rato ali, não tem câmera aí, rapaz? Tá de brincadeira? Então tá bom, daqui a pouco nós mostra. Tem um lance, esse é o gol do Ferreirinha. O que você pode explicar e por quê? Cadê? Tá aí, Godoy. Não, esse é o gol do Ferreirinha. Esse é o gol do Ferreirinha normal. A imagem deixa bem assim... Não deixa uma dúvida? Não deu dúvida nenhuma. Deixa bem visível que ele está impedido. Não é muito louco? Mas é a visão daquela parte da câmera que está ali na lateral, mas a tecnologia diz que não está impedido, então você tem que respeitar a tecnologia. Na hora do... Onde é feito o corte aqui na... Então, na hora do jogo, eu achei que o pé estava na frente. Então... Dá para parar aí, Michelzinho? Quem tá comigo aí para parar isso? Quem? O Grinder! Para pra mim aí, Godoy. A inclinação do corpo, né, bem à frente, aí vem aquele pedaço do braço, do ombro, onde vai fazer. Cara, eu achei que estava impedido, Godoy. Eu também, achei que estava impedido, que não ia nem ter reclamação. Mas a tecnologia disse que não está. Mas que cruzamento, hein? A tecnologia. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí bastante lances da partida, né? Vimos aí os comentaristas do craque Neto, né? Comentando a respeito do São Paulo, né? Elogiando bastante a postura do São Paulo.
Vimos aí o Ferreirinha chegando à marca de 6 gols, né? Faltando somente 4 para que o Neto ele apareça em rede nacional de tanguinha, né? E outros lances também da partida de hoje, né? São Paulo hoje jogou como gigante, né? Da forma que ele é, e conseguiu uma vitória muito importante, né? Sobre o Fluminense. O placar de 3-1 não refletiu no que foi o jogo, porque poderia ter sido muito mais. São Paulo dominou o Fluminense, né? O Ferreirinha, que estava machucado, voltou e está jogando bem. O Marcos Antônio, que tem se destacado bastante ali no meio de campo, tem dominado o meio de campo, juntamente com o Alisson. E vimos também uma coisa muito importante, pessoal, que é uma das coisas que nós havíamos comentado em vídeos anteriores, né? O posicionamento do Luciano. O Luciano hoje ele joga mais próximo da área, então ele consegue ser muito mais efetivo. O Luciano, quando ele não marca gol, foi no caso a partida de hoje, né? Ele acabou perdendo um pênalti, mas ele conseguiu dar um passe para o Arboleda, né? Marcar. Então o Luciano também tem jogado bastante ali próximo da área. O São Paulo em si mudou completamente, né? Isso é muito bom. O próximo jogo do São Paulo vai ser contra o Atlético Paranaense no Morumbi, pela Copa do Brasil, certo? E esperamos que o São Paulo mantenha essa postura e saia vencedor da partida. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, tá bom? Só clicar aí no botãozinho aí embaixo, deixe o seu like e ative o sino para vocês receberem notificações sempre que sair um vídeo aqui no canal, tá bom? Então, até o próximo.